Fala, meus poliglotas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar para vocês 10 palavras que nós emprestamos do inglês, mas que lá na gringa quer dizer outra coisa. Vamos lá então? A primeira palavra é step. A gente usa a palavra step, a gente fala step, para aquele pneu sobressalente, por exemplo, às vezes fica no porta-mala do carro, às vezes embaixo. Então, por exemplo, quando fura o pneu, a gente recorre ao step. Mas em inglês, step quer dizer, por exemplo, um passo. Ou pode ser, de repente, o verbo to step, né? Dar um passo. Aquele step que a gente tem no nosso carro é spare tire. Spare tire. Alright? Então, pessoal, se vocês forem para os Estados Unidos, nunca falem step para se referir ao step do carro. Alright? É spare tire. Vamos para a próxima palavra? Sabe aquele anúncio grande que a gente vê por aí nas estradas, beira de rodovias, na rua, que a gente chama de outdoor? É, isso mesmo. Lá na gringa, eles chamam de billboard. Então, esse outdoor que a gente vê nas ruas de propaganda é billboard em inglês. Outdoor é usado, por exemplo, quando a gente quer dizer ao ar livre. Então, por exemplo, eu gosto de praticar esportes ao ar livre. Vai ficar I like to play outdoor sports. Alright? Vamos para a próxima? Smoking. Sabe quando a gente vai no casamento que tem que ir tudo na beca, na estica, e a gente usa um smoking? Tá aqui a foto de um smoking. Em inglês, eles falam tuxedo. Tuxedo. Ou simplesmente tux. Alright? Então, aquele smoking que a gente usa, a gente fala smoking aqui no Brasil. Smoking vem de smoking jacket, que é um outro tipo de roupa. Então, aquele smoking, aquela roupa chique que a gente usa, por exemplo, para ir num casamento, é tuxedo ou tux. Alright? Vamos para a próxima? Quando você vai num show de rock, num show de pagode, como é que fala show em inglês? Não é show. Por exemplo, um seriado de televisão pode ser chamado de TV show ou TV program. Mas aquele show musical, né, um show de uma banda de rock, um show de pagode, né, uma apresentação musical, em inglês eles chamam de concert. Concert. Alright? Nós temos, por exemplo, a palavra concerto com C, mas nós não usamos muito, usamos mais show. Então, eu fui ao show do U2, por exemplo. Em inglês você diria I went to U2 concert. Alright? Então é concert. Por exemplo, quando a gente diz que show, tipo alguém fala alguma coisa interessante pra gente, a gente quer falar, olha, show, né? Em inglês a gente pode falar awesome ou wonderful, lovely, tá? Mas nunca show. Alright? Vamos para a próxima? Pessoal, vocês já foram... Deixa eu chegar mais perto aqui. Vocês já foram num motel? Eu sei que você não vai falar, né? Mas em inglês, motel quer dizer um motel mais barato, tá? Então, se você for para os Estados Unidos ou para um outro país onde você vai ter que falar o inglês, motel não tem a conotação que tem, por exemplo, aqui no Brasil. Alright? Pessoal, então olha só. Se algum gringo chegar para vocês e falarem assim, olha, onde tem um motel? Né? Não vão rir da cara dele, tá? Achando que ele vai fazer sacanagem. Alright? Vamos pro próximo? Deixa eu te perguntar. Você tem notebook em casa? Notebook. A gente usa notebook para aquele computador portátil que a gente leva para lá e para cá. Mas como é que é notebook? A gente fala notebook, né? Já a pronúncia correta é notebook. Notebook. Notebook quer dizer caderno. Aquele computador portátil que a gente usa na sala, na cozinha, que a gente leva para o escritório, depois leva para a faculdade, é chamado de laptop. Laptop. Alright? Pessoal, então não confundam. Notebook, caderno, laptop. Aí sim, o laptop é aquele computador portátil ou o nosso notebook. Vamos para a próxima palavra? A próxima palavra é
pendrive. É isso mesmo, você está falando pendrive a vida toda, mas a forma correta em inglês é flash drive ou USB drive, ou simplesmente USB. Tá? As três formas são bem aceitáveis em inglês, ok? Pendrive foi uma forma meio abrasileirada, a forma que a gente encontrou de se referir então àquele objeto que a gente usa para transferência de arquivos, alright? Então, se for para gringa, é flash drive ou USB drive, alright? Vamos para a próxima? Quando você vai comprar um celular, você precisa do quê para fazer ele funcionar? Você precisa de um chip, né? Chip em inglês é SIM card. SIM card, ok? A palavra chip em inglês, na verdade, pode ser, por exemplo, aquele chip, aquela que a gente usa para comer guacamole, né? Então, aquela batata chips, né? Também pode ser chamada de chip. Ou as fichas de um jogo de poker, por exemplo, né? Cada fichinha daquela também pode ser chamada de chip, alright? Bastante atenção na pronúncia, tem um I bem curtinho, né? Então tem o CH ali de ch, né? Aquele som do CH, e um I bem curtinho e o P logo em seguida. Chip, chip, alright? Vamos para a próxima? A sua esposa ou seu marido já te chamou para ir no shopping? Se você estiver lá nos Estados Unidos, por exemplo, não diga que você vai ao shopping. Você tem que dizer I wanna go to the mall, ou shopping mall, ou até mesmo shopping center, alright? A palavra shopping a gente usa em português, tá? Mas em inglês, na verdade, essa palavrinha sozinha, shopping, pode ser tanto o gerúndio do verbo to shop, né, que é comprar, ou pode ser o adjetivo. Por exemplo, em shopping mall seria uma espécie de loja para compras, alright? Então, em inglês, o shopping é mall ou shopping mall, alright? Shopping center também é aceitável em alguns lugares, alright? Vamos para a próxima palavra? A próxima palavra é muito comum e muita gente não sabe. Aquele underline, né? Aquele underline, aquela linhazinha, né, embaixo que você coloca, por exemplo, no e-mail. Então, vamos pegar um e-mail aqui fictício como exemplo. Por exemplo, Marco underline Túlio. Em inglês, como é que você falaria? Seria Marco underscore Túlio. É isso aí, underline, aquela linhazinha, a gente diz underscore em inglês, alright? A palavra underline pode ser um verbo, por exemplo, o verbo to underline, que é o verbo sublinhar, alright? So guys, let's go to the next word. A última palavra é muito comum em inglês, mas aqui no Brasil a gente usa de uma maneira, lá na gringa, por exemplo, eles usam de outra maneira, que é a palavra videogame. Nós dizemos videogame aqui no Brasil para nos referirmos ao console. Então, por exemplo, você tem lá um PlayStation ou um Nintendo, o console, ou seja, o aparelho em si, a gente chama de videogame. Lá na gringa, videogame é o jogo, tá? É o jogo de videogame, alright? Então, por exemplo, se você for numa loja e você quer comprar um aparelho de videogame, você vai pedir pela marca do aparelho. Então, por exemplo, você quer um PlayStation. Então, você chega para o vendedor e fala assim, Hey, I would like to buy a PlayStation. I would like to buy a Nintendo. Então, pessoal, essas foram as 10 palavras que nós usamos no inglês, mas que, na verdade, são usadas de outra maneira pelos nativos da língua. Alright? Guys, don't forget, like this video, subscribe to my channel, and press the bell button there, alright, so you can receive notifications as soon as I post new videos, alright? Guys, that's it for now. See you next time. Bye bye.